Rapaz, Getúlio é osso, rapaz. Você já conhecia Getúlio? Não. Rapaz, Getúlio é um problema que eu tenho. Eu depois de velho, inventei de arrumar outro filho. Aí Getúlio, vou começar o programa, Getúlio canto mais ali para ver me dizer que ele tá na Copa. O que é que ele faz na Copa? Tá comendo, para variar. Getúlio é osso. E aí, vamos nós? Já tá rodando aí? Então vamos nós. Bem-vindos, desconfortáveis, a mais um episódio do Zona de Desconforto. Esse podcast que tem por base levar para você insights, ideias inovadoras, histórias inspiradoras de pessoas que resolveram entrar na zona de desconforto por opção. Porque, afinal de contas, todo empreendedor é um desconfortável por natureza. E hoje eu estou tendo um grande presente, tá, gente? Porque meus convidados, a grande maioria deles são todos amigos, mas esse aqui tem um. Esse aqui ocupa um lugar muito especial no meu coração, que é meu amigo Nestor Chaves, vulgo Nestorzinho. Querido, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui com você e só lhe corrigindo que eu não sou, meu nome na verdade não entrou Chaves porque eu sou só o nome do meu pai, então fiquei só com o sobrenome É do papai, verdade. Você tem o nome Teixeira. do papai, é Nestor Teixeira, não é isso? Exatamente. Você vê Então, como eu faço o meu dever de casa, sempre muito ativo e muito eficiente. Então, Nestor Teixeira, vulgo Nestorzinho, para os íntimos, né? Eu me considero íntimo, inclusive, mas antes da gente bater nosso papo, Nestor, eu tenho alguns agradecimentos a fazer aqui, que são os nossos parceiros, esses que fazem com que o Zona de Desconforto continue firme nessa nossa segunda temporada, daqui a pouco chegando na terceira. Também um agradecimento especial a PLA, Performance, Liderança e Aceleração. Cadê, macho? Não botou aqui não, rapaz? Bota o negócio aqui é ao vivo. O negócio não tá pronto, tá aqui, performance, liderança e aceleração. É um agradecimento a mim mesmo, né? Porque a PLA é minha, então eu agradeço a mim mesmo. A oportunidade que você tem de se capacitar, você quer empreender, você quer corrigir sua cultura organizacional, você quer capacitar seu time de vendas, você quer trabalhar melhor o seu atendimento com o cliente, então a PLA te oferece todo um ecossistema de desenvolvimento humano. Também agradecer ao meu parceiro Vivaz Conceito, maior VGV hoje do Eusébio, referência em Fortaleza. Você que está em busca de adquirir um imóvel, diga a você, pode procurar qualquer corretor da Vivace, porque eu garanto a você um trabalho com muita excelência e muita segurança. Agradecimento especial também à Apex Business School, a oportunidade para você, empresário, que quer, de uma certa forma, viver uma disrupção no seu negócio, que é visitando Vale do Silício, China, Londres, Dubai, Florianópolis. Então, é a Apex. A Apex vai te levar muito mais do que uma experiência turística. A Apex vai te dar acessos a certos ambientes que você jamais teria condição. Então, você vai chegar no Google, você não vai apenas visitar o Google, você vai ser recebido por um C-Level do Google. Você vai visitar BMW, Mercedes, você vai ser recebido por pessoas que vão trocar com você a experiência. Então, não perde a oportunidade. Ano que vem, vou estar levando mais um grupo, vou estar levando para a China em abril. Então, você quer ir comigo, é só entrar em contato com a Apex. Um agradecimento especial também ao Homem do Sapato, meu amigo Jonathan, esse que me faz confortável caminhando na zona de desconforto, né? Então, você que quer se vestir bem, o sapato fala muito sobre o homem, sabia disso, Nestor? Sabia que o sapato fala muito a respeito do homem? gosto bastante também de Então sapato. não esquece, vai visitar se você não conhece ainda, a experiência é incrível. O Jonathan é um cara que ele olha para você, só olhar para você, ele sabe exatamente o tamanho do seu pé, viu? É impressionante. Então, senador Virgílio Távora e Romar, Homem do Sapato, ok? Então vamos nós, meu amigo. Vamos em Queria que frente. você falasse para nós um pouquinho sobre quem é Nestor Teixeira, né? Um pouquinho da sua história, família. Fala um pouquinho de você, amigo. Bem, tenho 44 anos, né? Comecei a trabalhar aí aos 16, como nós vamos falar um pouco mais aí à frente. Sou pai de 3 filhos, a Letícia com 27, a Isabela com a Letícia 26, a Isabela 17 e o Miguel com 8, agora faz 9, agora em julho. Fui pai aos 18, Uhum. hoje estou casado com a Nayana, que é médica, também tem 2 filhos, a Sarinha e o Vitor, e estamos aí juntos nessa caminhada. Hoje vamos falar um pouquinho sobre qual a ocupação hoje. Você falou que trabalha desde os 16 anos, mas não trouxe para nós o case de negócio.
O que é que meu amigo faz? Falar um pouco da nossa história desde o início. Hoje eu trabalho na RBL, na distribuidora, né? A gente é uma empresa familiar, foi criada pelo meu pai. Hoje eu tenho 44, a RBL tem 42 anos, né? Nasceu em 82, começou como uma loja de ração e produtos veterinários e mais voltado para a linha de grandes animais, né? Ovino, bovino, caprino. A gente sempre trabalhou muito com farelo de trigo. Aqui em Fortaleza, né, tem 3 moinhos e a gente é distribuidor de um deles. E trabalhou sempre com ração mais voltado para grandes animais. Então, desde a minha infância, eu participei do comércio, né? Sempre tive muito presente com meu pai. Ele veio de uma família muito pobre, então teve que também começar a trabalhar muito cedo. E esse exemplo ele trazia muito para dentro de casa, a vontade de ser comerciante, todas as dificuldades também que fazem parte do negócio. E infelizmente meu pai faleceu em 97, na época com 40 anos, né? Minha mãe, eu sou mais velho, tinha 16 anos, a Lívia, minha irmã do meio, 14, a Flávia, 12. Minha mãe ficou viúva com 35 anos na época, né? Então, meu pai que era à frente de tudo, a mamãe ela trabalhava num expediente normalmente, quando a gente estava de férias ela não trabalhava, então ela fazia a parte financeira, mas quem sempre ficou à frente de tudo foi meu pai. Então, em 97 a gente passou por toda essa turbulência, e minha mãe, principalmente, ela se sobressaiu demais, né? Ela mostrou uma força realmente da mulher, a força de uma líder. A gente vai entrar nessa parte, até porque eu quero dar uma atenção especial a esse momento. Mas falando sobre a empresa hoje, a RBL hoje. Hoje a gente tem a RBL, temos hoje outras empresas também, vamos dizer, do ponto de vista familiar. Sim. Sim, Quais as empresas que nós temos hoje? A gente vem com um plano sucessório, né? Então, a gente dividiu, né? A RBL, ela, como eu disse, tem 42 anos. Na época, a Flávia, que é a minha irmã mais nova, ela casou e foi morar em Manaus, para trazê-la para cá também, porque ela não tinha uma ocupação. A gente abriu o Pet Shop na época, que era a Pet Story. Uhum. Então, hoje, a Pet Story nós tivemos 2 lojas, hoje a gente vendeu uma, está com um Pet Shop e tem uma loja agropecuária também, né? Uhum. A gente tem uma transportadora, que é a NF Transportes, Uhum. e nesse processo de sucessão a gente criou a Vetcom, que era uma empresa do grupo, mas que no processo sucessório ela ficou com a Lívia, né, que é a minha irmã do meio, Uhum. que faz parte realmente de que no futuro o plano nosso é que cada um realmente tenha o seu negócio, viva daquele negócio, para evitar problemas futuros também em relação a esse plano sucessório, herdeiros e tudo, né? Perfeito. Hoje, se nós somarmos todo o grupo, né? São quantos funcionários hoje compondo as empresas? A gente tem em torno de 180 funcionários hoje. Direto, 180 funcionários CLT, né? Hoje, somando RBL, a transportadora. A Distrivet, a distribuidora Gomes, que é a RBL. Sim. As lojas e a transportadora, né, no caso. 180 colaboradores hoje. Na distribuidora, são quantas representadas hoje que vocês têm? A gente tem distribuições exclusivas e distribuições não exclusivas, né? As exclusivas a gente tem em torno de 14, mais ou menos. Quais as principais? Nestlé Purina, Vetnil, Nestlé Purina, Vetnil, Zoetis, Biovet, Covelli, Churo, Zidog, são algumas que fazem parte aí da... Vocês estão com o Zidog até hoje? Estamos com o Zidog, mesmo após a venda da... Mesmo depois da aquisição pela Pets e tal, vocês continuam com o Zidog? A gente continua fazendo a distribuição ainda. Eles têm hoje a fábrica que era na China, eles trouxeram toda para o Brasil, produz junto com o Super Secão e outras marcas lá da Petix, né? Eles também, a Pets também adquiriu o Super Secão. Mas né? eles continuam com a redistribuição. Alguns abriram mão depois dessa mudança, mas nós não, continuamos com eles sim. Tá. Assim, para quem não sabe, até para que vocês possam também entender um pouco melhor aqui a minha relação com o próprio Nestor, como vocês estão vendo, é alguém do segmento, né? Do segmento pet, mas também atuando em grandes ainda, né? Atuamos, mas um percentual bem menor. Pequeno, né? Hoje o forte Hoje a mudança é o nossa, pet. desde quando eu assumi lá, que eu comecei a visualizar realmente o mercado pet, a gente mudou. É o pet, pronto. Então, assim, eu tenho de mercado, hoje não estou mais no mercado pet, apesar de Rose estar, né, e tal, mas a RBL foi fundada em que ano, Nestor?
Em 82, 82, né? Pelo isso, teu pai, não foi e isso. tal. Eu montei meu primeiro negócio em 96, né? A Faro Fino, né? Então, assim, nós nos conhecemos pelo segmento, mas nós também nos conhecemos por quê? Porque, para quem não sabe, Nestor também é o rei de Tapajé, tá certo? Para quem não sabe, né? Tá certo? Nestorzinho é primo da nossa querida pastora Rose, né? Então, assim, é alguém também da família, né? Ou seja, existe um vínculo ainda maior, né? E eu que estou no segmento há muito tempo, Nestor, não há como negar que todos esses aproximadamente aí, quase 30 anos no mercado, muita gente entrou e muita gente saiu, Com né? Sejam certeza. distribuidores, lojistas e por aí vai. E a marca da RBL sempre foi uma marca de muita solidez, né? Pelo menos essa sempre foi a imagem que se Uhum. passou. E não tem nem como negar, pelo número de representantes de vocês hoje, de empresas que vocês hoje distribuem, são empresas de muita relevância nacional e para o mercado são grandes empresas do mercado, né? E Sim, tudo com mais. certeza. Mas até a gente chegar nessa solidez que a gente consegue observar claramente na RBL, você falou que seu pai faleceu com. Você tinha quantos anos? 16. 16 16. anos, né? Seu pai faleceu de uma forma muito dura, né? Sim, Seu sim. pai foi ali, assim, brutalmente assassinado na Sim, sim. frente da própria distribuidora, E na né? frente da minha mãe também, né? E, Ela e estava do carro, sua mãe desceu, estava né? no carro, Tava. inclusive, né? Quando aconteceu aquilo. Então, assim, além de uma perda muito difícil, algo que foi, assim, brutal, ah, você com 16 anos, me lembro como se fosse hoje isso, né? Seu pai era alguém muito competente, muito respeitado no mercado, alguém que eu admirava sempre, sempre admirei muito seu pai, foi um grande parceiro meu, inclusive. Mas, cara, essa pergunta eu nunca te fiz, né? Assim, e eu tô tendo a oportunidade de fazer agora. Como foi isso, cara, para um menino de 16 anos de idade estudando, ter que assumir uma responsabilidade desse tamanho? Porque eu sei que sua mãe foi ela é uma grande mulher Com certeza. e ela cresceu assim absurdamente diante da dificuldade. Mas eu me recordo muito bem do seu papel como filho, que você teve que abraçar uma responsabilidade fora de tempo. Como foi para você isso, cara? Cara, muito duro, né? Claro que, assim, foi muito repentino. Como eu disse, meu pai tinha 40 anos, então ele era muito jovem, estava no começo da vida. Mas meu pai sempre teve uma visão muito grande. Ele sempre falava que era comerciante, ele tinha um dom Era. disso aí, né? É. Você dizia, não, você é empresário? Não, eu sou Não. comerciante. Ele sempre falava isso. Vendedorzão. É. E ele sempre me levou muito para a empresa desde muito, muito novo, né? E ele, assim, tinha uma... depois a gente fez Fundação No Cabral e tal, e eu vi algumas coisas que eles indicavam para fazer com os filhos, e que ele, sem ter estudo, né? Meu pai nunca estudou no colégio particular, né? Teve que trabalhar com 12, 13 anos, serviu café no Bancesa, por exemplo, ele trabalhou no Bancesa, então ele tinha uma visão de mundo muito diferente. Então ele sempre, desde quando eu era criança, tudo que eu não podia fazer em casa, por exemplo, lá na empresa eu poderia fazer. Então, dá um exemplo. Lá em casa eu não podia comer biscoito, certo? Chegava lá na RBL e ele dizia, quer biscoito? Eu disse, não, mas não pode. Não, aqui pode. Cachorro, sempre gostei muito de cachorro. Você quer ter cachorro? Eu disse, quero. Lá na RBL você vai ter cachorro. Ele transformou a empresa num lugar de muito prazer, né? Então, desde muito Muito novo, bom isso. assim, eu até falo para meus filhos isso aí. Hoje em dia foi fácil para mim, na época, entre aspas, de escolher o que eu queria. Porque desde criança eu dizia, eu quero trabalhar na RBL. Porque ele montou uma história e uma configuração do local em si, Prazer. que para mim era um prazer. Eu gostava de cavalo. Você quer ver os cavalos? Pois vai rodar com o vendedor, que ele vai visitar os aras para vender a ração e você vai ver os cavalos. Então, assim, eu já fui familiarizado com esse ambiente da RBL muito desde cedo. Aos sábados eu ia para lá com ele, nas férias eu ia para lá com ele. Só que quando eu comecei a ficar maior, eu queria já ir para lá e ele disse, não, você não vem agora porque você vai parar de estudar se você vier para cá, porque ele já via que eu gostava muito, né? Então ele disse, como eu nunca tive a oportunidade de estudar no colégio particular, e graças a Deus hoje eu posso lhe dar essa oportunidade, eu quero que você estude. Então, assim, eu queria ir para lá, mas ele, nesse primeiro momento, ele me levava nas férias e ao sábado, os eventos também eu participava junto com ele, mas não podia trabalhar lá. Quando meu pai faleceu foi numa sexta-feira, dia 20 de junho de 97. Então, eu estava no colégio ainda, né? Minha mãe ficou assim, igual como disse, ela não tinha reação. Então, ela
não comia, não bebia, não fez nada. E no final de semana ela teve que tomar até soro, porque, né, ficou bem debilitada. Na segunda-feira, que nunca me esqueci disso, ela me chamou lá no quarto, e aí eu fui lá, ela disse, vamos lá na RBL. Aí eu disse, não, mas a senhora não vai nessa situação. Ela me chamou assim, segurou minha mãe e disse, meu filho, se eu não for hoje, eu não vou nunca mais. Então eu tenho que ir hoje, porque senão eu nunca mais vou conseguir ir. Então eu entendi como é que era, a partir daquele momento, era uma missão mesmo, né? Tanto minha como dela. Então eu me lembro demais que meu pai andava com uma pastazinha na época, e eu saí de casa com essa pasta, que eu disse, eu vou querer fazer igual ele fazia, né? Então a gente foi para a RBL, ela chamou todos os funcionários e disse, ó, eu não sei como ainda, mas eu vou dar continuidade a tudo que a gente construiu até agora. Tu lembra quantos funcionários assistiam nessa época? Muito pouco, muito pouco. A gente, pra você ter uma ideia, a gente trabalhava muito com farelo de trigo, como eu disse. A RBL era aquela loja ali na BR, né? A RBL começou na Bezerra de Menezes como uma loja. Em 1990, mais ou menos, ela foi para a BR. Na época eu tinha 10 anos. Que era aquele ponto ali da BR, não é isso? Que a gente ainda tem, né? Que lá era uma loja. Então ele trabalhava como loja e fazia a distribuição de farelo de trigo e ração Agri, que ainda era Purina, né? Na época tinha Agri Brands Purina e era Purina nessa época. Então, assim, a gente teve que assumir, como tudo era o papai que era realmente, que era o gestor de tudo, né? Ele estava à frente de tudo. Devia ter, sei lá, a gente tinha um vendedor externo na época, né? Tinha um vendedor externo, tinha, sei lá, deviam ter 15 funcionários, 10 funcionários no máximo. Então, ele que comprava, ele que vendia, os maiores clientes era ele que atendia, a relação dele com o moinho é que realmente fazia a coisa acontecer. E da noite pro dia não tinha mais nada disso, né? Assim, a grande vantagem também do meu pai é que ele sempre foi muito aberto. Então, tudo ele conversava muito com a gente, porque ele fazia questão de mostrar as dificuldades que ele tinha passado e que, por isso, a gente tinha que aproveitar muito essas dificuldades que ele passou para servir de aprendizado. Então, a mamãe, toda a parte financeira, ele até brincava. Uma vez ele foi comprar um carro para minha mãe e aí ele foi pedir o dinheiro para ela para poder comprar o carro, né? Porque todo o dinheiro da empresa era sempre com ela. Então ela fazia essa gestão financeira já desde o início, o que facilitou em muitos pontos. Porém, a gente teve um papel também crucial, a própria Purina, né? Ela, na época, teve uma sensibilidade muito grande. Meu pai tinha ganho prêmio de melhor distribuidor do Brasil, né? Vinha numa crescente muito grande com a marca. Então ela mandou, na época, pra você ter uma ideia, um funcionário do financeiro para ensinar a gente a fazer formação de preço. A gente não sabia o que era um imposto. A gente não sabia precificar. Então, como é que você vai vender um produto que você não sabe precificar? Você não sabe como é que trabalha com os impostos. Então, a gente, na época, ficou tendo aulas particulares para poder entender um pouco de como é que funcionava a questão tributária, que até hoje a gente não entende, se for olhar, né? Porque é bem complexo. Ainda é um desafio grande. Ainda é um grande desafio. E para fazer a formação de preço. Então, você tem uma ideia, nos primeiros 6 meses, sei lá, após a morte do papai, a Purina mandava um funcionário para cá uma vez por mês. Ele passava uma semana aqui, acompanhando nossa operação e fazendo formação de preço, custo operacional, quais eram os nossos custos reais, para que a gente pudesse. Então, assim, por isso a minha gratidão com a marca sempre foi muito grande, né? A gente já tem aí, né, muitos anos de distribuição e eu já tive N propostas para mudar de marca, mas isso sempre me remete a tudo que a gente passou nesse momento aí, que eles foram de uma importância crucial pra gente. Agora eu entendi, meu amigo. Agora eu entendi. Que era uma coisa que eu não conseguia entender, cara. Porque eu via outras marcas numa crescente muito grande. Eu via marcas quase que gritando para estar com vocês. E vocês não largavam, não largam, né? E eu dizia assim, mas gente, por que o Nestor insiste tanto em se manter? E agora eu entendo que a gratidão, eu sempre digo que é algo que consolida demais. Né? Meu pai sempre falava uma frase, ele dizia, filho, poucas pessoas vão lhe dar a mão na sua vida. Então essas pessoas que lhe derem a mão, você vai ter que ser grato pro resto da vida. Não que a gente vá fazer disso também, não, se for contrário à empresa. Mas assim, a gente passa por altos e baixos e acaba que vem nessa relação muito forte há muitos anos e que vem dando certo, né? Os desafios na época foram muito grandes, né? Então, assim, a gente meio que estabeleceu, a mamãe ficou mais na parte financeira, né? Que ela já fazia. Nessa parte administrativa, e eu fui mais para a área comercial, tentar aprender, que, né, se hoje eu ainda não sei muito pouco, na época, então, com 16 anos, era mais complicado. E assim, minha mãe foi de uma força muito grande que acabou me moldando também, né?
Eu me lembro muito que Até porque tu casou muito cedo também, logo né, cara? depois, né? O meu pai faleceu em junho. No final do ano, em dezembro, que me marcou muito, né? Eu já tinha feito 17. Todos os meus amigos de férias, né? Do colégio. Aham. E eu cheguei lá na minha mãe e disse, mãe, todos os meus amigos estão de férias, eu quero pedir uma semana de férias porque todo mundo tá de férias e eu mereço. Aí ela olhou assim e disse, faz o seguinte, não vem mais aqui não. Já que você acha que aqui tá muito fácil, tá sobrando gente para fazer tudo, não precisa você vir mais aqui. Pode deixar que eu me vire sozinha. Que louco. Aí eu parei assim e disse, não. Eu não quero mais férias não, pode deixar que eu quero ficar aqui. Então, esses ensinamentos dela e outros vários, né? Logo depois, no ano seguinte, eu fui pai, né? Tive que casar. Eu fui pai aos 18 anos, né? Sim. Casei aos 18 anos. E ela me deu outro ensinamento também muito grande. Me deu uma que eu nunca esqueci, uma agenda, né? Chegou lá, me deu uma agenda, disse, ó, seu presente de casamento e tal. Aí eu, pô, deve ter um cheque nessa agenda, né? Deve ter alguma coisa muito boa nessa agenda, né? Aí eu comecei a folhear a agenda e passando página, nada. Sacudi essa agenda, não caiu nada. Eu disse, mãe, a senhora me deu a agenda errada, não tem nada aqui dentro. Não, ela disse, não, isso aqui é para você entender logo a sua primeira lição. Tudo que você gastar, você vai anotar nessa agenda. Porque você vai ter o seu salário e a empresa não vai pagar a conta de ninguém. Entendeu? Então, desde o início, ela já tinha essa questão do lado financeiro, entre dividir o CNPJ do CPF, Isso. que até hoje em dia eu vejo vários clientes nossos, É um problema grande. né, passando por isso. Então, ela me deu essa agenda que no futuro eu disse, cara, que presente que ela me deu. Porque realmente eu tinha que viver com o meu salário, eu tinha um salário. Logo depois, quando a minha filha foi nascer, a Letícia, ela disse, quem casa quer casa, né? Então vá para sua casa. Então a gente foi para casa, fui morar já no meu apartamento, tinha todas as despesas custeadas por mim, né? Sabia o que era realmente o custo de ter um filho, né? De como é que funcionava. E isso me incentivou muito a trabalhar, realmente, a correr atrás. Por isso que eu disse sempre que Deus sempre foi muito bom com a gente, sempre esteve muito presente. Nos momentos mais difíceis, eu acho que vinha um refrigério, algo que eu digo, não, isso aqui não é daqui. Porque, e até a minha filha, né? No primeiro momento eu disse, cara, como é que eu vou ser pai aos 18 anos? Mas aquilo ali foi um grande impulso que me deu para realmente ser mais responsável, buscar construir alguma coisa, pensar no futuro, né? Que era algo que com 18 anos, normalmente, você não... Meus amigos nem tinham nem namorada fixa, né? E eu já era casado, já tinha uma filha, então eu tive que mudar todos os meus conceitos para aquilo ali. Cara, muito bom. Acho que você, na sua narrativa agora, nossa, só eu peguei muita coisa bacana aqui. Quando você falou, situação do seu pai, né? Estou te levando para trabalhar, fazendo com que a empresa se tornasse um lugar prazeroso. Acho que você deu uma aula para muita gente que está em casa agora, né? Fica aí uma deixa maravilhosa. Eu fiz muito isso de maneira inconsciente, né? Você acabou de trazer uma ferramenta, né? Faz muita diferença, realmente. Quando você traz a ideia da transparência do seu pai, que é algo também incomum, né? Porque é muito comum o empresário, quando ele está passando dificuldades, ele esconde as coisas da esposa, tenta segurar a barra sozinho, e aí ocorrem situações inusitadas e a família fica sem saber, né? Coisa alguma. Então isso tudo aí também foi, assim, facilitou de uma certa forma, amenizou, né? Se a gente puder falar dessa maneira e tal. Quando você vem com relação ao apoio que foi dado pela Nestlé, eu acho admirável uma atitude como essa. Nós sabemos o quão difícil é o mercado, o quão disputado é o mercado. Uma hora dessa, eu não sei, pode ser apenas um achismo da minha parte, mas nós conhecemos o mercado e eu não tenho dúvida que na hora que aconteceu isso com o seu pai, deve ter aparecido muita gente. Muita gente, inclusive, querendo próximo tirar, a nós, que na verdade... querendo tirar o que vocês tinham conquistado. A gente sabe como é o mercado, né? Nesse tempo a gente já viu muita coisa. E pelo contrário, né? Os caras foram, assim, de uma seriedade incrível, assim. Eu tô muito impressionado com tudo que você tá trazendo. E agora eu entendo muita coisa, assim, Nestor, cara. Assim, para quem está nos assistindo, até para que vocês possam também entender algo interessante. Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta? Aquela pessoa assim que se você chegar em todo lugar, quase com uma unanimidade, é querido demais, é muito querido, é muito... Tá aqui, esse rapaz aqui, essa pessoa, né? É alguém que no mercado é querido por todo mundo. Até hoje nunca ninguém chegou para mim e falou assim, e olha o que eu vou dizer, nesse nosso mercado a turma fala, né? É bem Como complicado. fala?
mas assim, nunca ninguém chegou para dizer que Nestorzinho era feio, pelo contrário. No triatlo, principalmente, é querido por todo mundo, né, e tal. Porque assim, cara, você deu uma aula para nós sobre legado, sabe? Eu acho que seu pai, por mais que você tenha tido um pouco tempo com ele, mas assim, ele deixou algo muito forte, né? E sua mãe, né, cara? Sua mãe deu uma aula para você aí, pô, tremendo demais. É a importância de palavras e de ações que ficam gravadas dentro do nosso coração. Mas vamos em frente. Quando você foi, eu acredito que você foi buscar capacitação de alguma maneira, né? Os estudos, você parou o estudo para assumir, porque de qualquer maneira, né, a atribuição foi muito pesada. Uhum. Aonde você foi buscar capacitação? Como foi isso aí, para a gente entender melhor? Cara, eu continuei na época estudando à noite, né? No primeiro momento eu fazia segundo ano na época, né? Então Estudava onde? eu estudava no San Cecília e tinha acabado de ir pro Geo Dunas. Tá. Então, fui estudar à noite, o que acabou dificultando muito, né? Até porque quando você vai estudar à noite né, é uma outra configuração de Então, tá. ambiente, de Os tudo, colegas são outros, né? né? Então era bem complicado. É. E lá na RBL realmente me puxou muito na época, principalmente após eu casar, ter filho, né? A gente começou a expandir a área de atuação, o que ficou mais difícil para poder eu ficar em Fortaleza, né? Então eu comecei a fazer faculdade, depois parei, comecei a cursar administração na época e parei e não foi uma das coisas que talvez eu teria feito diferente, né? Não que ainda não dê tempo, mas que eu teria ter feito diferente, porque eu acho que a parte prática com a parte teórica elas se fortalecem demais, né? O meu momento na época era como era algo muito inicial, eu já passava por coisas na empresa muito além do que eu estava vendo no início da faculdade, o que acabou me afastando um pouco da universidade. Mas assim, eu sempre busquei capacitação, eu sempre procurei pessoas que realmente pudessem agregar a nossa gestão, eu sempre procurei áreas fora do nosso negócio. Então, assim, não, vou procurar distribuidores de outros segmentos que possam realmente me agregar alguma coisa e Furar a bolha, trazer algo diferente. Porque algum tempo atrás, você passou muito tempo por isso, né? Quando a gente construiu o nosso galpão que era anterior, que fui botar a porta pallet e tal, as pessoas chegavam lá e diziam, tu vai usar isso aqui para ração de cachorro? Né? Então, assim, era uma coisa, o cara dizia, absurdo. como assim tu vai fazer isso aqui? Tu tá investindo isso aqui tudo para ração de cachorro? Então, o nosso mercado ele ainda era muito pouco desenvolvido. A Nestlé comprou a Purina em 2021. Então, 2001, né? Na época ia fazer 21 anos. E foi uma grande guinada também. Absurda. Na Purina para a Nestlé. Sei. O que acabou que eles trouxeram também um nível de cobrança maior. E ao mesmo tempo Mas eles um deram um profissionalismo maior suporte, também, um profissionalismo né? muito Bem maior, maior. né? Então também ajudou muito a gente essa troca de experiência com os fornecedores. Então, por isso que eu falo muito. Você tem hoje uma multinacional, uma empresa grande que lhe dê um direcionamento, ela facilita muito sua vida, né? Então eles faziam auditorias, eles faziam visitas no nosso CD, entender como é que funcionava a nossa logística, qual era o modelo de logística que eles queriam, qual era o modelo de vendedor que eles queriam, quais eram os treinamentos que eles imaginavam que eram importantes para os vendedores. Então a gente acabou pegando muito dessa cultura que eles tinham e trazendo para a nossa realidade. Mas desde sempre eu procurei fazer consultorias. Hoje, né, depois, a gente na época não tinha dinheiro para pagar uma consultoria melhor, né, algo que fosse mais... Então a gente procurou consultores locais que pudessem agregar e sempre foi muito válido. Até hoje a gente mantém, sei lá, mais de 15, 20 anos a gente mantém sempre com algum tipo de consultoria na RBL, né? Pronto. Qual a importância da consultoria para você? A partir do momento que você hoje já tem, eu acredito que você tem, eu estive lá te visitando e tal, acredito que você tem processos bem definidos, né? Eu acredito muito no nível de, assim, vocês chegaram num nível de, no caso, organização muito bom, excelente. Porque hoje as pessoas elas buscam consultorias para apagar incêndio, Uhum. né? Eu digo sempre que as pessoas usam às vezes consultorias como Jesus Cristo, né? O negócio está complicado, aí acha que a consultoria vai fazer milagre, né? Eu tiro por nós, às vezes as pessoas entram em contato conosco, a gente chega na empresa do cara, a empresa do cara está um caos, e a gente diz assim, amigo, vamos, aqui milagre, aqui só milagre, né? Existem situações que a saída é fechar mesmo, não tem jeito. Hoje, estando nesse grau de organização, esse grau de assim, excelentes resultados que eu sei que você tem,
Qual a importância da consultoria para vocês? Cara, assim, no meu modo de ver, né, inicialmente na minha escolha, eu sempre procurei consultores que tivessem experiência real, Real. né? Porque o cara, só a parte teórica é lindo, né? Cabe em todo lugar, mas a parte prática, o que que esse cara fez realmente, né? O que que ele construiu, de onde é que ele saiu, qual a experiência que ele tem naquele negócio, porque com toda a minha humildade, mas assim, eu não acredito em quem não botou a mão na Não massa, tem resultado, né? né? Que não deu resultado, É. então não funcionava. E para mim é essencial. Hoje, para mim, eu não sei como uma empresa consegue realmente funcionar sem ter um direcionamento, sem ter alguém de fora, né? Sem ter alguém pensando também o seu negócio. Hoje a gente montou uma estrutura que eu tenho gerente comercial, coordenador comercial, vários supervisores, eu tenho RH interno, eu tenho contabilidade interna, eu tenho uma controller, né? A gente tem marketing, DP, toda essa parte interna, mas que foi sendo construído de acordo com esses parceiros que a gente foi tendo, né? Principalmente se tratando de uma empresa familiar, né? A gente fez na época o PDA, Programa de Desenvolvimento de Acionistas, onde realmente mostrou como é que funcionava uma empresa familiar, você sabendo diferenciar os interesses da pessoa física e da pessoa jurídica, a gente sempre teve isso muito claro, mas eles trouxeram de uma forma, a gente passou 1 ano e meio, né? A família toda participando junto com outras famílias também empresas familiares, então foi muito bacana a troca de ideia e a gente ter essa outra visão, né, de realmente profissionalizar. Há pouco tempo atrás, inclusive, eu fiz um curso de conselheiro para poder entender como é que funciona um conselho. Não é o momento ainda da minha empresa, eu tenho um conselho consultivo, é o Era que o eu que eu ia te quero. perguntar, se você já tinha conselho consultivo. Não tem um conselho consultivo formado, né? Sempre um dos consultores nossos externos, eles participam da nossa reunião de Sei. gestão, né? Que é uma avaliação. Não deixa de ser um É um conselho modelozinho de consultivo, é um modelo conselho. de conselho, Sim. mas não é algo instituído, né? Sei. Eu fui fazer o curso de conselheiro, inclusive, para poder entender como é que Fez onde? funcionava. Dom Na Cabral? Dom Cabral também. Na Dom Para mim é Cabral. o que é de melhor hoje. A gente fez o PDA da Dom Cabral, fez o PAEX durante muitos anos, fez o PDD e depois eu fiz o Chegou a fazer provavelmente- Endeavor? Chegou a participar da Endeavor? Não. Coloque no seu radar. Outra, eu entrei no IPO também, né? Que é um A grupo IPO também, fantástico. que Bacana. hoje faz parte da minha rotina, né? Eu tenho encontro com A IPO é o grupo de pessoas. CEOs, né? Um grupo de CEOs, Isso, foi, bacana. né, é mundial, tem o Não, capítulo é fantástico. Fortaleza e Uhum. traz muito insights pra gente. Você tem pessoas que têm Total. E empresas conexões, muito né, maiores, cara? conexões. Você pode discutir e aprender junto com eles, que acaba engrandecendo muito o nosso dia a dia. Eu sempre estou procurando, cara. G4, a gente fez um evento dele aqui. Tá buscando realmente pessoas que possam trazer algo para agregar aí pra gente. Somar. Bom. Primeira pergunta, zona de desconforto. Toca a sirene aí, menino. Bora aqui? Vamos nós. Fica à vontade, responde se você quiser, tá? Claro. Bem tranquilo. Você sabe que eu gosto de você, rapaz. Bem, você como distribuidor, seu cliente são lojistas. Você é lojista também. Então, como é concorrer com o seu cliente? Hoje, como eu te disse, a gente tem uma loja, né? O que foi a ideia da loja? Nós somos 3 irmãos. Então a Flávia hoje ela fica mais à frente da loja, eu não me envolvo diretamente com a loja. Mas eu sempre procurei ser muito transparente e ético com o nosso cliente. Então assim, não vou fazer nenhum tipo de campanha ou de promoção que vá ser menor ou mais agressiva em relação ao nosso cliente, porque realmente o nosso negócio é a distribuidora, não é o pet shop, né? Não é a loja. O pet shop, na verdade, foi uma ocasião de mercado e da família, de uma forma geral, nesse passado, né? Que acabou a gente trazendo. Mas eu procuro muito sempre assim, olhar qual a precificação que a gente está trabalhando, conversar com os parceiros da região, não estar fazendo nada de forma agressiva para que realmente tire clientes deles ou algo do tipo. Até porque eu acredito tanto na distribuição como na loja, tem espaço para todo mundo. Né? O nosso mercado, pelo contrário, ele precisa de mais empresas que prestem bom serviço para que vá fazer ele engrandecer de uma forma geral. Tá, mas assim, você não acha que só uma... Uhum. Jogando pro ar aqui. E eu sou testemunha disso. Realmente suas lojas não causaram, pelo menos aparentemente, nenhum tipo de desconforto no mercado. Realmente não causaram. Mas, uma vez eu me questionei a respeito disso. A sua ética é clara, isso aí concordo com você. Eu acho que
No começo pode ter causado um certo desconforto, mas a forma com que você agiu mostrou claramente que os seus clientes eram mais importantes do que as suas próprias lojas. Eu acho que isso aí Com foi certeza. algo que fez muita diferença e tal. Mas, suponhamos que a Pet Store tivesse se tornado, porque não foi o caso, mas suponhamos que ela tivesse se tornado uma loja com muita relevância, né? Se isso gerasse desconforto dentro do mercado, qual seria a atitude provável a ser tomada? Cara, o meu plano A, o B e o C sempre vai ser a distribuidora. Sempre vai ser a distribuidora. Então, como eu disse agora, nós vendemos uma loja, né, repassamos. Qual que vocês venderam? A da Cidade 2000? Da Cidade 2000. Ah. Da Cidade 2000. Ah. Porque realmente nunca foi nosso foco, na verdade, acaba que ficando sem assistência, né? Sim. Pra você tem uma ideia, lá na época, sei lá, a Pet Story tem 16 anos, 17 anos já, né? E tinha um cliente na época que reclamou lá na época, disse, foi o seguinte, o preço que você achar mais barato na Pet Store, eu lhe pago a diferença. Então, para dar uma tranquilidade em relação a isso aí. Mas sem fugir do tema da zona do desconforto, como ele disse, o meu plano A, o B e o C é a distribuidora. Então, o foco seria a distribuidora. Se eu tiver que abrir mão da loja, se eu tivesse que abrir mão da loja, com certeza abriria e não é algo Ou que... seja, se a loja se tornasse muito relevante, ela automaticamente viesse a prejudicar no resultado da distribuidora. Até porque, assim, eu teria como ter tornado ela muito relevante, entendeu? Esse é o detalhe, então, né? A gente tem um conhecimento de mercado, a gente tem um produto, né? Então, assim, a gente viu claramente que não houve um investimento, alguma, né? Eu sempre falo, eu sempre fui focado demais na minha família e nos nossos negócios, né? Então, assim, a Flávia, que é a minha irmã do meio, como eu disse, ela casou, na época foi morar em Manaus. E o Felipe, que é o meu cunhado, ele era marinheiro, né? Ele era da Marinha. Então, o que foi a Pet Story? Como eu queria trazê-los para cá, eu disse, cara, eu preciso ter um negócio que eu bote para que o meu cunhado venha trabalhar aqui, né? E o que eu poderia colocar de negócio? O que eu conheço é o comércio e a área de medicamento, de ração, que é o que a gente trabalha. Então, na época foi bem, eu disse, Felipe, vamos fazer o seguinte, você vai pedir para sair da Marinha e vem trabalhar com a gente na Pet. Até ele brinca, hoje em dia eu brinco com ele que na época, um dia antes dele pedir pra sair da Marinha, ele disse, tu sabe que se eu pedir pra sair da Marinha, não tem volta, né? Eu não tenho como pedir pra voltar depois, não. Aí eu disse, eita, rapaz, eu vou puxar essa pra mim, mas assim, eu tinha certeza, conhecendo também ele, que a coisa iria dar muito certo e como deu. Então a loja em si foi para resolver mais um problema da família, né, dessa situação, que não era o nosso objetivo. Tem um fato super interessante. Getúlio, tu que tá sem fazer nada para variar aí, Getúlio, pega 2 cafés para nós. Quer café? Pega 2 cafés. Não tem mais café. Não tem mais café? Não é tem. Sério isso? Nós estamos desse jeito aqui no negócio? É mesmo. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tem água aqui, tá bacana. Não, o problema é que eu durmo. Eu tenho outro programa ainda depois desse. Sim, cara. É importante salientar que nós temos hoje, na empresa, nós temos você, temos Flávia, sua irmã, isso. Temos Lívia, sua irmã, temos sua mãe. E mais? Não, tá com só vocês? Não, só nós. Teus hoje. Filhos, nenhum tá com não, vocês? Não, a Letícia hoje está. A Letícia tá com vocês também. A Letícia está na loja hoje, né? Ela tá passando por um processo de trainee, onde a gente. Qual a idade da Letícia hoje? A Letícia tem 26, ela foi mãe também, puxando a nossa tradição, né? Minha mãe me teve com 19 anos, eu tive ela com 18 anos e ela teve o meu neto, Emanuel, com 21 anos. Oh, Jesus. Então, nós somos rapidinho lá, né? Muito rápido. Eu até brinco, quando ela passou dos 19, eu digo, ufa, mas demorou pouco, né? Então, meu neto hoje tem 4 anos, então ela se formou em nutrição. Tu já é avô, né, cara? Fui pai aos 18 e avô aos 40, Meu né? Deus do céu. Minha mãe foi bisavó aos 59. Não é, cara. Então, todo mundo é rápido. A Letícia se formou em nutrição e logo após ela foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Quando voltou, entrou logo na faculdade com 16 anos, se formou com 20 e logo depois engravidou. Então, deu uma pausa e voltou para trabalhar com a gente. Passou por esse processo de trainee. Então, ela passou 3, 4 meses em cada área na RBL. E hoje ela está na loja, porque eu quero que ela entenda exatamente... Na loja, no Pet Shop?
como atender um cliente, né? E hoje o Pet tá onde? Tá na Edilson Brasil Soares ali. Ah, tá. Edilson É a Brasil Pet Soares. Store da Edilson Brasil Soares. Exatamente. Então ela tá hoje lá Tá na Pet na Store. loja, no atendimento, Tá na no parte de organização da atendimento, loja e abrir tal. loja. Outro Sim. dia ligou pra mim Pai, ela foi abrir a loja, né? O gerente da loja tava de licença paternidade, ela que foi abrir a loja, né? E não sabia abrir a porta automática, se enrolou lá, ligou pra mim e disse, rapaz, eu não sei como, faz tempo que eu não abro a porta. Mas, assim, você vê que são os pequenos aprendizados que vão fazendo do dia a dia diferente, né? É muito bom. Então, é até um termômetro para mim hoje, né? Porque a gente procura entender, como é que tá os nossos produtos, como é que tá a busca, como é que tá a procura uma demanda espontânea, não há, como é que o consumidor tá visualizando, e acaba que nas minhas conversas com ela hoje eu consigo pescar muita coisa disso aí, né? Então, a próxima ela tá na ponta, né? Exatamente. Cara, mas hoje, como eu te disse, a gente fez um plano sucessório, a Lívia hoje a Vetcom ficou para a Lívia, a gente faz a gente tem um hold patrimonial que a gente é sócio, né, do que é de imóvel nosso e tudo, mas essa outra, hoje a gestão é tudo totalmente separado. Totalmente separado. E a ideia, assim, a Lívia, por conta do percentual da RBL, ela recebe um valor como para ela sair da sociedade da RBL na Vetcom, e focar na Vetcom. Então a Lívia fica 100% na Vetcom hoje, que também é uma distribuidora de um crescimento assim incrível também, isso, surreal também, né? A Vetcom cresceu absurdamente, mérito da Lívia, né? Total. E de toda a família, obviamente, acho que vocês se impulsionam. É muito bonita a união de vocês, pelo menos é a impressão que a gente tem. Né? Mas é demais, assim, a gente se dá muito bem, é muito bom trabalhar da forma que a gente trabalha. A gente mora um do lado do outro, vizinho. Isso é incrível. Mora no mesmo prédio, um em cima da outra. Né? Vocês moram todos juntos? Nós temos 3 filhos cada um. Cada um tem 2, é afilhado de 2, é padrinho de 2, né? Então Peraí, a Lívia tem 3? Tem o Nestor, a Flávia o João, tem 3 também? E a Luísa, a Flávia tem a Maria Fernanda, o Felipe e o Quer Arthur. dizer, é tudo combinado, né? Vamos alinhar, né? Tudo alinhado. Aí todo mundo mora no mesmo edifício? Elas moram no mesmo edifício e eu moro no do lado. No do lado, né? Praticamente, e a mamãe agora vai morar no mesmo prédio que eu também. Mas tua mãe estava no Mandara, né? Se não me engano. Tá voltando? Vai morar no mesmo prédio que eu também, que é do lado e fica todo mundo... Ou seja, todo mundo trabalha praticamente junto. Isso. Mora praticamente junto. Somos padrinhos de 2 filhos de cada um, né? Cara, isso é uma coisa assim que se você contar para as pessoas, a pessoa fala assim, isso existe, né? Existe e assim, é muito verdadeiro. É muito verdadeiro, é muito gratificante. Diante de toda a situação que foi vivida, né, tudo, cara? Pelo que a gente só fez se unir cada vez mais. Eu acho que esse momento de dor, né, trouxe... Olha aí. Chegou o café. Gente, eu tô aqui no Hub Expo. O Hub Expo é o maior estúdio do estado do Ceará. Não vai ter café? Obrigado. Mas que eu ligava pro Eric agora e falava, Eric, pelo amor de Deus, você me mata um negócio desse, né? Não? Hein? Então, cara... A gente respeita muito a relação de um com o outro. Né? Vocês são gente. Né? Vocês são gente. Não adianta a gente entrar. Eu quero saber assim, vem quando tem um arranca-rabozinho, tem não? Tem não. Por incrível que pareça, não tem. Assim, eu aprendo muito com elas, a gente vai trocando muita ideia. Hoje os nossos filhos, inclusive, a nossa participação junto deles é muito grande, né? Muito, muito bacana. E assim, relação com os cunhados. Cunhado é bicho meio sem futuro, né? De forma alguma, meus cunhados são muito bons, cara. Se eu pudesse, eu disse, Deus foi muito bom com a gente nisso aí. Né? Meu padrasto também, que participa. Assim, eu só posso falar do Léo, porque o Léo eu conheço um pouco mais de perto. O Léo é muito bom. E o Léo é um gentleman, né, cara? O Léo é um homem de Deus, um servo, servo do Senhor. O Felipe é que é mais o Felipe eu conheço um pouco, o Felipe. Vê quando eu vejo o Felipe, a gente se fala ali. O Felipe é mais descontraído, ele chamou a Nayana, né? Quando a Nayana chegou lá agora, ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos se juntar nós dois aqui, mas não vamos competir com o Léo, porque para competir com o Léo, não dá. Não dá. Eu já tô um monte de tempo e eu já desisti. Já desisti. Porque o cara é um ótimo profissional, é inteligente, é um homem de Deus, focado. Bom, eu disse, não, Léo não tem condição. Eu até brinco com ele que se ele fosse mulher, eu queria casar era com ele, porque o homem é bom. Cara, eu fico tão feliz quando eu vejo isso, porque assim... você também, né? Nós que buscamos muito a presença de Deus... E aí quando eu vejo homens como o Léo mesmo, né? Alguém que cresceu no próprio evangelho, foi educado dentro do evangelho
e através desse confronto diário com a Escritura, se permite cada vez mais se santificar, né? Então você olha para o Léo como um marido abençoado, um pai abençoado, e você receber uma validação como essa, você diz assim, pô, vale a pena, E né? não é hipocrisia, sabe, Luiz? Assim, Esse é o melhor o dos filmes, Léo, né? ele Vive o vive que o fala. que ele fala, entendeu? Então, assim, todos nós, modéstia à parte, eu sempre falo isso. Para os meus filhos, inclusive, eu vou ser o mesmo Nestor aqui na RBL, lá em casa, onde quer que eu esteja. Eu vou ser a mesma pessoa. Então, eu acredito muito nisso aí, que realmente os exemplos que a gente dá, não só o que a gente fala, que não... mas o Léo, ele é muito bom nisso aí. E assim, o Léo tem uma coisa bem interessante com ele, né? Eu sou católico, o Léo sempre foi evangélico, mas ele nunca confrontou, ele nunca Nunca fez de diferença, forma né? alguma, pelo contrário. Isso é viver o Ele, evangelho. ele vive, e eu assim, né? Numa época, eu disse assim: eu vou testar esse bicho aqui. Anotei um monte de coisa da Bíblia, que eu não sou estudioso da Bíblia, como é. Eu disse: eu vou olhar se é só conversa fiada com esse cara. Rapaz, ele sabia de tudo, e eu vejo que ele traz isso realmente pro Isso, nosso pra dia a vida, dia, né? né? Pra Eu vida. vou casar agora, né, novamente, como você sabe, você inclusive vai celebrar. É uma honra. O Léo, na sexta-feira, ele e a Lívia nos chamaram lá para um jantar e para falar sobre casamento, para falar sobre família, para falar sobre a visão deles. Então, assim, né, me deu uma Bíblia de presente, me deu um livro que é muito bacana. Então, assim, a gente vive realmente o que a gente fala, o que a gente. É o cuidado um com o O outro, né, cuidado. cara? Que bacana, Sempre teve bicho. muito cuidado. Nossa, muito As bom. nossas famílias todas são. Muito A bom. mamãe é que eu. Ela todo dia dizia isso: eu sou muito abençoado, porque realmente. Não, e o mais tremendo que eu digo assim, porque vocês são muito unidos, né? Então, eu sempre digo que pessoas boas atraem boas pessoas, né? Sua mãe, né, ficou viúva muito cedo, como você falou, acabou sendo muito abençoada com uma nova chance de reconstrução de vida, né? Casou com o Santana, né? Santana é meu Que, segundo pai ali que é também. outro cara incrível também, a quem tem uma honra de estar junto toda Com segunda-feira, né? certeza. A gente está lá caminhando no aprendizado da escritura. É, e assim, cara, olhando para o futuro, Nestor, eu sei que você falou sobre todo o processo, que vocês estão aí, toda a linha já olhando já para essa vertente futura, etc. Mas quando a gente olha para a RBL hoje, né? Hoje aquele galpão tem quantos metros quadrados ali? Nós construímos o galpão novo em 2020, né? 2019, dezembro, mudamos dezembro de 2019. Isso. 5.500 metros quadrados de área De construída. área construída, A né? gente tem hoje 3.500 posições pallet. Não, ficou muito Eu bom posso aquilo. chegar lá mais 1.200 mais ou menos posição Não, pallet. ficou espetacular. Estamos fazendo agora um auditório, tô terminando essa semana, foi um auditório para 200 Eu pessoas. vi, você colocou hoje no Instagram, não foi? Porque é uma demanda nossa, tanto de treinamento interno como externo, né? Eu quero trazer balconistas, lojistas, veterinários. Hoje tem os veterinários que não têm clínica também, que eles são móveis, né? Isso, Que uma acaba tendência de mercado forte. que tem uma tendência de mercado que eles acabam não tendo muitas vezes um suporte nosso É a como própria distribuidor, né? capacitação também, treinamento mesmo, os caras Exatamente. não recebem na Então hoje a faculdade. gente tem todo um treinamento, né, de programa de desenvolvimento de vendedores. Então o Marcos Carvalho hoje, que é um cara que fez o curso comigo de conselheiro, inclusive, ele vai 2 vezes por semana. Então ele está fazendo programa de desenvolvimento de líderes lá dentro e junto com o de vendedores, né? Sim. Então a gente está tentando de todas as formas capacitar a nossa equipe de vendas. A gente trouxe outro dia um cara do mercado financeiro para falar sobre a área financeira, porque o que a gente vê, os nossos vendedores, eles não têm essa educação financeira. Então o cara evolui, mas ele está devendo. Se ele estiver devendo, ele não performa. Então a gente está procurando dar todo o suporte necessário para que ele possa performar, né? Junto disso, a gente 2 anos que a gente foi auditado com auditoria externa, eu acho que ninguém do setor de distribuição ele Quem está participa auditando disso. vocês? A Mazars, né? Mazars. Então assim, Nestor, por quê? Assim, eu procuro aprender realmente muitas vezes com os outros. Nós tivemos algumas propostas de compra da RBL há um tempo atrás de alguns fundos. Já e ia tal. perguntar isso agora. Então a gente teve, sei lá, 5 propostas de compra ou contatos, né? Então acaba que eu fui para São Paulo, tive reuniões, Nestor, tu queria vender? Eu não tenho interesse nenhum de vender, mas eu tinha interesse de aprender, né? De entender o que é visto, o que não é visto. Então o que eu vi muitos, cara, por que eu não vou fazer uma auditoria para corrigir o que eu acho que eu possa ter de falha? Eu vou esperar por um terceiro chegar a fazer isso aí
e me desvalorizar, né, na Qual forma. foi o ano que você deu início ao processo de auditoria externa? Cara, 2022, mais ou menos. 2022? 2022. Como foi o processo? Difícil. Bem doloroso. Difícil. Bateu difícil. ressalva ou não? Não, aí ele fez. A gente contratou inicialmente, tem algumas ressalvas, lógico. Sim, não é possível que não. Claro, Empresa é, com claro. tantos anos via ser. Não, claro. Tem que ter. Mas assim, a gente já vinha no processo, né? Por exemplo, eu contratei a SL Tributos, que é do Daniel Landim, ele fez todo o Instituto Tributário. Danielzinho querido. Daniel é fenômeno. Demais. Então, vinha fazendo todo o Instituto Tributário, uma organização nossa, né? Então a gente já vinha há algum tempo. Já se preparando. Exatamente. Já o doutor Ângelo Valadares, que era na época da Dom Cabral, fez esse negócio do nosso plano sucessório, ele também organizou de uma forma jurídica algumas demandas, algumas áreas da empresa. Então a gente já vem nesse projeto há muito tempo, né? Há 10 anos, sei lá. A gente já vem se preparando. Para esse momento. Né? Mas assim, eu não entendi. Por que a auditoria externa? Eu não via muito sentido. Uhum. Né? Depois que eu tive esses contatos mais com os fundos, que eu disse, cara, eu acho que é interessante. Total. Até para poder eu entender como é que funciona, né? Não, e você respeita o processo nem que você não queira. Exatamente. Entendeu? Vira fixação. Exatamente. Então, assim, eu acredito em processo e pessoas, né? Se a gente não tiver esses processos definidos, a coisa não vai funcionar. Cara, eu acho que você deu aula para muita gente, sabe? As pessoas hoje, elas estão buscando inventar a roda. O maior ativo que nós temos são pessoas. É isso, desenvolver pessoas. Desde o nosso início, né? Hoje eu tenho pessoas lá na RBL que têm 22 anos, Sim. 23 anos de empresa, né? Eu tô lá há 28 anos. Então, assim, todos os nossos gestores hoje, da área comercial, por exemplo, 99% deles vieram de vendedores nossos. Então, a gente foi formatando lá dentro, né? Então, hoje eu tenho 7, 8 supervisores, quase todos são veterinários. Então, um público totalmente focado no produto que a gente trabalha. Porque eu não sou atacado, nós somos distribuidores. Então, assim, a gente tem produtos muito técnicos que precisam chegar ao médico veterinário de uma forma muito clara, né? Senão o cara não vai utilizar, não vai saber utilizar, não vai. É um produto de valor agregado mais alto. Então, a gente precisa realmente ter pessoas que sejam do meio para isso aí. Atrelados a isso, a gente tem aí hoje mais de 15 veterinárias fazendo um papel de propagandista. Né? Então, elas fazem só essa parte técnica de visitação, treinamento, acompanhamento, tanto do balconista como do veterinário. Então, focado realmente mais em medicamento, que foi o que a gente veio a trabalhar e hoje é o nosso maior negócio. Né? Mas agora eu quero falar um pouquinho do Nestor. Vamos sair um pouquinho da empresa. Falar do Nestor das invenções. Né? São muitas, hein? O Nestor das invenções. Exatamente. Para quem não sabe, esse pastor aqui, quando esse pastor largou as muletas lá, das crises de hernia de disco, etc., que esse pastor começou a pedalar, eu estou pedalando, mas tinha um cara que eu conhecia que fazia triatlo. E aí, quando ele fez uma prova de Ironman, eu falei, cara, esse é um doido, tu é louco. Porque assim, quando a gente não faz, a tendência que a gente tem é chamar os cabos de doido, né? Pra que isso? Exagero. Pra que isso, né? Porque a verdade é essa, né? Pra que isso e tal. E aí, pra quem não sabe, meu amigo Nestorzinho foi a minha inspiração para entrar no triatlo, né? E aí, pra variar, eu me encontro com ele, por que você não corre também, né? Eu digo assim, E aí eu entrei no triatlo porque Nestorzinho era a minha inspiração no triatlo, né? E aí quando eu entrei, logo depois tu já estava saindo, né? Aí eu entrei e tu saiu. Tu saiu o quê? 2010, 2011? Não, eu fiz o último Ironman Full em 2013. 2013, né? Então pronto. Exatamente. E eu fiz meio ainda depois disso, então pronto. Não, mas aí você saiu do triatlo quando? 2015? Cara, eu saí... A última prova foi em que ano? Meu filho, o Miguel, o mais novo, tem 8 anos. Eu queria fazer uma prova de triatlo para ele ver ainda. Sim. Então eu parei e quando eu voltei, ele tinha tipo 3 anos, assim. Então foi o quê? 5, 6 anos atrás, né? Tu fez uma há 5 anos atrás? Fiz 6 anos mais ou menos, lá nos Estados Unidos. Você fazia fora, né? Fiz, levei ele e eu fiz a prova que eu disse, não, eu quero que ele veja pelo menos eu fazendo uma prova de triatlo, né? Sim, sim. E aí, cara... deixou o tri de vez, né? Se aposentou de vez pro tri. O triatlo foi muito importante para mim, muito importante. Acho que o triatlo foi a minha melhor terapia. Total. Então, para mim era na época até eu chegava em casa às vezes, a minha ex-mulher dizia, vá correr que ninguém lhe aguenta. Então era a época da RBL de muito conflito, muito trabalho, muita coisa. E o triatlo para mim era uma válvula de escape que funcionou. Então eu comecei a treinar. É uma terapia um pouco bruta, mas é uma terapia, né? Mas para mim tem que ser um pouco bruto mesmo. Para nós que somos intensos demais. Eu sou muito intenso e acaba que o triatlo teve um poder na minha vida muito grande, né?
Até por mudança de amizades que não estavam muito legais na Mudança época. radical em todas as áreas. E eu fiz meu Ironman em 2007, logo foi o primeiro que eu fiz. Comecei a treinar tipo 2006, no meio do ano eu fiz o primeiro meio. E fiz o Ironman, o full logo em 2008. Então eu fiz o full em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013. 2012 eu me lesionei, não consegui fazer. Também, né, filho? Tinha que lesionar, né? E eu disse que eu só parava de fazer full quando eu fizesse sub 10, né? Então, em 2011, eu fiz 10 e 9, se eu não me engano. Então, eu tava na Búzios já, que era o final. Aí eu correndo sem relógio já, o cara disse, quem queria fazer sub 10, acabou. Quase que eu paro ali mesmo, né? Faltando 1 quilômetro e pouco. Eu disse, cara, não acredito não. Então eu disse, eu só vou parar quando eu fizer abaixo de 10 horas. Em 2013 eu fiz 9,55. Show. Foi quando eu disse, não, eu tô realizado com o full. Aí parou o tri, se aposentou do tri. E aí foi fazer o quê? Nessa época eu parei muito, foquei realmente só na empresa, engordei um monte de quilo novamente. Porque o drama da intensidade é isso. É que o cara não sabe ser equilibrado. É isso aí. Ou é isso aqui, ou é aquilo ali. Né? Hoje eu falo muito da roda da vida, né? Que a gente tem que tentar fazê-la todos os anos. Eu procuro fazer todos os anos, né? Isso. E tem momentos da nossa vida que não dá para ser equilibrada, né? Depende. A gente tenta, mas não dá muito. A gente não, eu. Eu. Diga, eu tento e não consigo. Porque tem gente que consegue se equilibrar um pouquinho mais. Mas hoje em dia eu consigo ter um equilíbrio muito maior do que eu tinha no passado. Por isso que eu falo das fases, né? Que naquela época era mais difícil. Mas eu sempre gostei de esporte, né? Então, assim, eu sentia muita falta. Então, eu voltei a fazer musculação. Fui jogar beach tênis, eu gosto de vaquejada, gosto de kite, então tudo que foi invenção, eu já estou aí tá o quê? Participando. Hoje, qual é o foco maior hoje? Cara, é o kite, é a musculação. Eu até brinco com o meu personal, ele disse, qual é o seu foco? Eu disse, não sentir dor. Porque acaba que é possível. A intensidade, eu ainda não descobri essa parte. Não tem como não. Porque a intensidade que eu fiz exercício durante muito tempo, acaba que as lesões vão chegando, né? E quando a gente tem 20 e poucos anos, 30 anos, você faz tudo, não sente nada. Eu até cheguei pra Nayana esses dias e disse, eu tô numa crise existencial, porque mesmo não aguento mais, todo dia é uma dor diferente. É o joelho, é o cotovelo, é tudo disso aí. Cara, eu tô mentoreando o nego, e o nego fala assim, olha, eu quero mudar todas as áreas da minha vida. Eu falei, você quer mudar o quê? Não, eu quero porque eu trabalho, né? Espiritual, conjugal, paternidade, saúde e profissional, né? Então, trabalho as 5 pontas da estrela. Aí o cara, boto pro cara lá no caso personal, porque eu faço todo o acompanhamento do cara, pego no pé de todo mundo e tudo mais. O cara faz 1 semana de musculação. Desiste. Rapaz, pelo amor de Deus, se eu soubesse que era assim e tal, eu digo, amigo, toda mudança comportamental é dolorosa. O cara tem que entender isso. Mas você, eu digo só, amigo, a tendência é você se acostumar com a dor. Isso aí é total. No triatlo, então, isso traz muito para nossa vida de uma forma geral, né? O triatlo, ele ensina muito isso aí, né? Mas hoje eu faço exercício todos os dias. Todos os dias. Então, tô correndo, tô malhando. Eu tô vendo você correndo de vez em quando, eu tô lhe vendo de novo. O beach tênis eu parei porque lesionei o joelho. Então, rompi o menisco, tive que dar uma parada no beach tênis. Gosto do kite também, gosto dos cavalos lá, então sempre eu tô indo os cavalinhos eu tô vendo de vez em quando você puxar os rabos de boi, né? Sempre eu vou, quando eu tenho tempo, pra mim também é muito bom dar uma volta na praia lá de cavalo, é outra terapia. Não é terapia, mas é terapêutico, né? Bom, muito bom. Cara, hoje, se a gente olhasse você falou aí, voltando aqui sobre auditoria, sobre as possíveis ofertas que lhe foram feitas, etc. Eu sei que se hoje alguém chegasse e fizesse uma proposta interessante, tudo tem preço? Cara, na RBL não, assim, porque é uma coisa que vem de toda uma história familiar, né? Eu não posso dizer para você, não, nunca. Mas assim, hoje... Existe um apego. Existe, porque não é só um apego, eu vejo como uma oportunidade, sim, entendeu? Por exemplo, eu às vezes fico pensando, se meu pai não tivesse feito tudo que ele fez no passado, eu não sei como eu estaria hoje. Sim. Né? Então eu tenho a oportunidade de, através do negócio, a gente trazer de uma geração para outra geração. Sim, então, por isso sempre foi o meu pensamento de dizer, cara, no futuro, meus sobrinhos estarem aqui dentro, meus filhos estarem aqui dentro, se eles tiverem mérito para aquilo, porque não vai ser cabide de emprego para ninguém. E se não quiserem?
Se não quiserem, vamos ter uma gestão profissional, vamos montar um conselho, vamos participar do conselho. Eu não quero ter a intensidade de trabalho que eu tenho né, na minha vida toda, apesar de que para mim o trabalho hoje é um prazer, então assim, eu me vejo fazendo isso durante muito tempo, não é algo que não te desgaste de uma forma que tu não consegue, tu não suporta, não, de forma alguma. Eu tenho prazer em estar lá. Eu sempre falo muito disso, que eu vou para lá todo dia feliz. Até pelas pessoas que eu estou perto, né? Sim. Eu procuro muito, eu digo todo dia que meus funcionários, hoje eu tenho que ter gente melhor do que eu. Sim. Se eu não tiver gente melhor do que eu vou ser o teto da minha empresa. E eu falo muito em bons profissionais, mas antes dos bons profissionais serem boas pessoas. Sim. Porque eu sou muito transparente, eu não consigo estar convivendo com uma pessoa que eu não goste, que eu não veja valores nela, que eu não tenho liberdade. Então, assim, as pessoas que fazem parte da RBL hoje são bons profissionais, mas são boas pessoas. Né? A gente tem uma relação de confiança, uma relação aberta, minha porta sempre é aberta para todos eles, a gente tenta participar o máximo possível, apesar de que hoje, com 180 funcionários, antigamente eu contratava todos e eu demitia todos. Estava presente em todas as... Hoje em dia não consigo estar mais presente. Então, até para mim foi bem diferente. Outro dia eu cheguei numa loja, tinha uma promotora, aí eu disse, oi, tudo bom? Então, não sei o que, ela foi me oferecer um produto. Aí eu até disse, eu vou fazer aqui um comprador misterioso, né? Papo dela, ela não sabia, um comprador oculto. E depois eu me apresentei e ela levou um susto, mas eu não a conhecia. Né? Então, assim, para mim aquilo ali também foi marcante, porque eu disse, poxa, há um tempo atrás eu contratava todos, então eu entendo de cada um. E acaba que eu gosto de participar da vida das pessoas, porque eu não acredito que seja... Eu sempre falo que quem é muito dado, muito será cobrado. E Deus me deu assim muito mais do que eu imaginei ter, não só financeiramente, mas de uma forma da conjuntura familiar, meus filhos, minhas irmãs, como a gente falou, minha mãe, meu padrasto, todos eles, minha esposa agora. Então, a gente tem que retribuir de alguma forma, né? Então, eu visualizo a RBL não só com a questão financeira. Sim. Se os meus filhos visualizarem aquilo ali só com uma questão financeira, eles não vão dar continuidade. Sim. Porque é muito diferente. Primeiro que eles já têm muito mais facilidade do que eu tive. Sim. Né? Eles têm muito mais do que eu tive. Então, o que eu tento passar para eles hoje é esse amor, essa paixão pelo negócio de uma forma geral, que não seja só dinheiro. O dinheiro vai vir como consequência. Porque dinheiro é bom, todo mundo gosta. Não estou dizendo que não seja bom. Mas o comércio, eu acho que principalmente no Brasil, o cara tem que ter uma paixão pelo negócio. Senão ele não vai todo dia para lá daquela forma. Tem que ser apaixonado. Cara, se nós olharmos para o mercado pet hoje, como é que você enxerga o mercado? Para quem pretende, por exemplo, montar um pet shop. Cara, é um mercado que está passando por muitas mudanças, né? Apesar de que a mídia muitas vezes fala que está crescendo demais, está um absurdo, está uma maravilha. Foi assim, né? Mas assim, a gente teve o primeiro ano de 2024 que teve uma queda de produção de ração na história do mercado pet. Mas assim, tem muitas oportunidades, né? Hoje a gente tem um excesso de faculdade veterinária no Ceará muito grande, né? Mais de 20, se eu não me engano. Então assim, a gente vai ter pessoas que vão ter que se adaptar muito a esse mercado e procurar se desenvolver muito como profissional. Então, eu acho que é um mercado muito crescente. Se a gente for olhar a nossa taxa de medicalização, é muito baixa ainda. A gente tem uma população, sei lá, muito parecida com a dos Estados Unidos e tem 10% do mercado americano, né? Então, a gente tem muito o que crescer. A pandemia, ela mostrou muito do nosso mercado, se a gente tiver um investimento um pouco maior, o tamanho do negócio que ele pode ser. Né? O cara ficou na pandemia, ele deixou de gastar dinheiro com outras coisas, e ele gastou dinheiro muita coisa com produto pet. Sim. E principalmente, uma outra mudança também, Luiz. Por exemplo, o cara que foi pro home office ou que ficou mais tempo em casa, o cachorro dele, por exemplo, ele já tinha um problema dermatológico que ele se coçava, mas ele não via. Entendeu? Ele passava o dia fora. Quando ele começou a conviver mais com o cachorro, peraí, meu cachorro tem um problema dermatológico, eu preciso tratar aquilo ali. Então ele passou a usar mais o medicamento. Sim. O que hoje no nosso mercado, ele não tem prevenção. Né? O tutor já leva o animal pro veterinário quase para dar extremoção ali, né? Numa situação muitas vezes muito complicada. Mas eu acredito demais, principalmente nessa medicalização. A gente tem um universo muito grande que pode ser preventivo de doenças, tanto no cão como no gato, como nos animais de uma forma geral, que isso vai desenvolver também muito o mercado, né? A gente tem, hoje em dia, exemplos, né, de hospitais veterinários que antes a gente não tinha. Outro dia eu estava conversando, você tem hoje lojas pet que já foram bancos, que já foram supermercados. Sim. Se a gente falar nisso há algum tempo atrás, que um supermercado ia se transformar num pet shop, todo mundo ia chamar de louco. Claro, quando eu fui constatar, na época que eu estava, no caso, construindo a Mundo Pet, disseram que era lavagem de dinheiro, exatamente, né? E tudo mais. Ninguém acreditava que aquilo ali podia ser um pet shop. O sonho da Mundo Pet, ele mostra e passou muito por isso, né? Qual é o tamanho do negócio que cabe dentro do nosso mercado, né? A mega loja,
aqui no Ceará que teve, que foi a primeira com a sua ideia, ela mostrou muito isso aí. Hoje a gente tem quantas, né? Mega lojas. Mas aí já vem uma nova, eu acho que é uma nova mudança o direcionamento que vai ter. Eu não sei se a gente consegue manter essa quantidade de megas lojas no nosso mercado, por exemplo, como no Nordeste. Se a gente pegar, sei lá, um raio aqui de 5, 7 quilômetros, você tem 10 mega lojas, né? Então hoje a realidade é bem complicada. Não consegue. Não consegue, principalmente quando a gente parte do princípio que ração é commodity, né? Que tá todo mundo vendendo a mesma coisa. Então, assim... Muitos não conseguem fazer o serviço, né? Não consegue. Sempre, é como você falou, a gente tem muito mercado, eu creio, em algo muito crescente, mas a gente tem que saber onde a gente está colocando o negócio, né? Tem que analisar toda a nossa concorrência e por aí vai. Mas é isso, rapaz, passou muito rápido, meu amigo. Não estou acreditando nisso, não. Jesus amado. Cara, brigadão. Eu tenho um último momentozinho, que é um momentozinho que eu faço para que as pessoas que estão em casa possam te conhecer um pouquinho mais a fundo. São perguntas básicas. Eu te pergunto, por exemplo, o nome de uma música, você fala uma música que marcou sua vida, entendeu? Coisas pessoais, coisas suas, ok? Se você não lembrar, você não fala. Uma viagem marcante. Cara, uma viagem marcante para Dubai. Fui para Dubai, fui conhecer lá Doha e também ia assim uma outra cultura, uma outra realidade. Espetacular. Eu acho que mostra onde a gente pode chegar em pouco tempo, né? Os caras construíram uma cidade em 40 anos, né? Com vontade. Então, boa gestão. Boa gestão. Você vê todo mundo bem financeiramente, você não vê pedinte na rua, você não vê ninguém passando necessidade. Prosperidade. Né? A gente vê lá em Doha, a Sheikha Mossack lá criou uma cidade universitária espetacular. Então você vê os caras no meio do deserto que eles construíram, para mim foi marcante demais aquilo. Um cantor. André Bocelli. Eu gosto demais. Minha mãe sempre ouviu e ela sempre passou muito pra gente. Eu tenho muitos gostos parecidos com o da minha mãe. Um deles foi André Bocelli. Um livro. Um livro, Sonho Grande. Sonho Grande, engraçado. Jorge Paulo Lema. O meu outro... meu outro convidado antes de você também colocou Sonho Grande também. Como bom empreendedor, né? Eu também, foi um livro que eu citei durante muito tempo, também foi Sonho Grande. Música. Cara, música, eu gosto muito de uma música que é a que toca no filme do Gladiador, eu me esqueci exatamente o nome dela agora. E é uma música que sempre me marcou muito, até no Iron Man último que eu fiz, eu fiquei ouvindo a música direto, então eu fiz a prova todinha. Com ela na cabeça. Now We Are Free, se eu não me engano. Que é a do filme do Gladiador, do primeiro lá, que pra mim é muito bacana. Um político? Quase nenhum. A parte boa. Cara, o político Tarcísio. Tarcísio pra mim é um grande exemplo, um cara capacitado, cearense, né, nordestino, é um cara formado no ITA. Eu acho que pode engrandecer demais nosso país. A esperança. A minha esperança, eu rezo todo dia pra esse homem. Esperança pra eu nós. acho que ele pode mudar o nosso país de patamar. Amém. Né, assim seja. Um filme. Gladiador. Também. Gosto muito. Um homem. Meu pai. Com certeza, minha maior referência. E um cara, como eu disse, apesar de pouco tempo, o legado dele com certeza, eternizado. Perfeito. E eu vou ser o mais... Não vou lhe colocar nessa saia justa. Mulheres marcantes da sua vida. Foi muito bonzinho. Cara, eu tenho muitas mulheres marcantes. Eu tenho uma referência de mulher muito forte, né? Porque minha mãe, minhas irmãs, né? Todas as mulheres que eu convivi são grandes mulheres. Na verdade, você teve muitas mães, né, cara? Exatamente. Tive muitas mães, tive muitas pessoas que me adotaram, mas assim, a minha mãe, minhas irmãs, a Lívia, a Flávia, né? Minhas filhas, né? Isabela, Letícia também, agora Nayana, todas elas são grandes referências para mim aí. Você realmente é um homem cercado por mulheres. Rapaz, até na RBL eu procuro hoje praticamente todas as minhas gestoras são mulheres, todas as líderes são mulheres. Mesmo, cara. Até da minha logística, quando eu fui contratar... Porque não é tão comum, né? Não é comum, mas assim, eu acho que elas são mais organizadas, mais assertivas. Para mim, eu tenho mais facilidade de comunicação. Eu a também. grande Georgette, lá da Georgette, que é nossa RH. Sei, na época eu fui contratar, por exemplo, agora minha gerente de logística e coordenadora de logística.
E nas entrevistas de Georgette, eu quero mulher e o disco tem que ser D. Porque ela tem que ser D, porque ela vai lidar só com homem aqui dentro, né? Dominante zona. Então, hoje a minha gerente comercial é mulher, minha gerente de RH é mulher, minha gerente de logística é mulher, minha gerente financeira é mulher, todas elas são mulheres. Cara, eu pelo Mundo Pet também isso chamava muita atenção. Eu tinha 70% dos meus gerentes eram mulheres também. E era uma tendência natural, né? Impressionante como a mulher na gestão. Claro, existem homens fabulosos também e tal, mas essa pegada mais humana, né? Essa nova gestão, né? Que ela tem se desenvolvida, ela acaba que a maternidade ela fala muito alto, né? Então você consegue engajar o time com muito mais eficiência. Mas é isso. Meu amigo, muito obrigado por estar conosco, tá? Para mim foi assim muito bom te ouvir. Acho que foi um dos podcasts que eu mais aprendi com o convidado, inclusive, amigo, viu? Muito obrigado mesmo. E queria que você mandasse um recado para quem está nos assistindo, para pessoas aí que querem empreender. Você deu. Acho que se eu for falar sobre desconforto, você é doutor nisso, né? Cara, o recado eu acho que é não desistir, acreditar. Por isso que o sonho grande para mim eu acho que me marcou muito, né? Porque muitas vezes eu fiquei lá atrás no saco de ração chorando, eu só dizia até quando a gente ia conseguir manter aquilo ali aberto, né? E porque eu achava que não ia dar certo, mas a gente nunca desistiu. Então, assim, falo muito que é fé, foco e força, né? Que a gente precisa ter e nunca desistir e continuar que as coisas acontecem. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É isso. Né? Então, o recado que eu quero para essas gerações novas, para meus filhos e tudo, e que o empreendedorismo é muito bacana. O comércio ele é muito envolvente, ele é instigante, né? Quem gosta de desafios tá no lugar certo, vamos dar continuidade, apesar de todas as dificuldades, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para crescer aí. Bom. Muito obrigado, meu amigo, e obrigado a você que esteve conosco até agora. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer a PLA, Performance, Liderança e Aceleração. Quero agradecer muito a Vivaz Conceito Imobiliária. Quero agradecer também a Apex, levando empresários para grandes intercâmbios, e ao Homem do Sapato. Você que esteve conosco, meu muito obrigado. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho. Comenta aqui o que é que você achou desse papo e nos segue nas redes sociais. E até o próximo episódio de Zona de Desconforto Podcast.